Olá, está no ar o Semana Legislativa, nosso telejornal com um resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana na Câmara Municipal. Veja os destaques desta edição. Vereadores discutem possível alteração na velocidade máxima permitida na Avenida 9 de Julho. Proposta de reforma da Previdência é debatida no plenário da Câmara. Confira os projetos discutidos em plenário e os assuntos que marcaram as sessões no nosso resumo da sessão. Câmara aprova requerimento que pede maior policiamento no campus da Unifesp, no Parque Tecnológico. Alunos foram vítimas de um arrastão. Vereadores indicam membros que vão representar a Câmara no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Seja bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. Na sessão da última terça-feira, os vereadores discutiram assuntos como obras públicas, segurança, infraestrutura e mobilidade urbana. Agora você confere um resumo com os principais debates que marcaram a sessão. Cerca de 400 documentos foram aprovados na 13ª sessão ordinária do ano. Além disso, apenas um requerimento de autoria da vereadora Juliana Fraga, que pede informações sobre aulas de vôlei e futsal no Jardim Motorama, foi rejeitado. Na sessão também foram indicados os vereadores Ciborgue, Roberto do Eleven e Walter Hayashi para representar a Câmara no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. No Pinga Fogo foram abordados temas como saúde pública, segurança, esporte, serviços públicos, as reformas trabalhista e previdenciária, a adoção do sistema de lista fechada para a eleição de deputados e vereadores, que está em discussão em Brasília, além do Dia Internacional da Síndrome de Down. A íntegra da 13ª sessão ordinária você confere em nosso canal do YouTube. Uma possível alteração na velocidade máxima permitida na Avenida 9 de Julho divide opiniões entre motoristas e pedestres. O assunto repercutiu em plenário. 40 km por hora. Essa é a velocidade máxima permitida na 9 de Julho. Maneira encontrada para organizar o trânsito pela avenida, que é longa, com várias faixas de pedestre e também ciclovia. Mas um estudo recente realizado no local apontou que é possível aumentar a velocidade da via, que passaria para 50 km por hora. O assunto foi discutido na tribuna da Câmara. Ali tem muitas variáveis. Por exemplo, dia de sexta-feira temos a feira do Vila Ema. Sábados, domingos e feriados, nós temos lá um acesso, uma frequência de público no Vicente de Aranha muito grande. Nós temos ali um semáforo, nós temos ali a ciclovia, enfim, que aos domingos, né, é muito usado pelas famílias. Então, colocar aquele trecho da Avenida 9 de Julho, a 9 de Julho, a 50 por hora, eu acho uma temeridade. Semana retrasada, logo que surgiu o aumento de velocidade, né? O anúncio que iria aumentar a velocidade na Avenida 9 de Julho, de 40 para 50 km por hora, eu fui até a Secretaria de Transportes falar com Paulo Guimarães para pedir medidas educativas na Avenida 9 de Julho. A preocupação que o Walter tem, eu acho que todo mundo, não só quem convive lá, né? Quem mora lá, quem frequenta, quem trabalha politicamente pela região, quem, enfim, comerciante, o morador, ele se preocupa com isso. Mas o que será que pensam os motoristas? A proposta de alteração na velocidade divide opiniões. Eu sou a favor, porque mobiliza mais, vai mais rápido e aumentando a velocidade um pouquinho, aí já flui melhor. Devia ter uma velocidade única na cidade toda. 50 ou 60, fica 40, 30, 20. Não sei se vai compensar muito não, porque o fluxo é grande de carro aqui também, né? Eu não chego a 50 nunca, sou contra. Para evitar acidentes e imprudências, os vereadores apontaram a necessidade de campanhas educativas no local. Um dos objetivos seria fazer os motoristas respeitarem a faixa de pedestre. A 9 de Julho terá agentes de trânsito na faixa de pedestre. Para quê? Para que o motorista realmente pare na hora que passa na faixa de pedestre. De vez em quando eu estou a pé na Avenida 9 de Julho, um para, outro não para, aquele acidente, já faleceram 2 pessoas após a modificação. O pedestre, né, tem que ter prioridade, o ciclista tem que ter prioridade. E ali, uma particularidade, o dia que tem feira, aquelas senhoras com carrinho de feira, com sacolas, outros com bebês,
no carrinho. E respeito no trânsito é o que os pedestres pedem. Muitos alegam que na avenida é difícil ver cenas como essa. Carros respeitando o direito de quem está atravessando a faixa. A gente tem que esperar, porque correr risco de vida se for atravessar achando que eles vão respeitar. Não respeitam. Nunca comigo aconteceu. No próximo bloco, confira os principais projetos aprovados durante a sessão da última quinta-feira. E ainda, vereadores discutem a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo federal. A gente volta já. Olá, o Semana Legislativa está de volta. A última quinta-feira também foi dia de sessão plenária aqui na Câmara. E a gente confere agora os projetos aprovados durante a sessão. Entre os projetos aprovados durante a 14ª sessão está a propositura que autoriza a Prefeitura a celebrar convênio com a Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo para garantir vaga em creche para 210 crianças na zona leste da cidade. Também foi aprovado um projeto de decreto legislativo de autoria dos vereadores Fernando Petiti e Dulce Rita, que concede a medalha de mérito educacional professor Everardo Miranda Passos à Escola Estadual Professor Alceu Mainar de Araújo de São José dos Campos. De autoria do vereador Fernando Petiti, o requerimento que cria na Câmara a Frente Parlamentar do Empreendedorismo também foi aprovado por unanimidade. A frente será composta pelos vereadores Petiti, Juvenil Silvério, Marcão da Academia e Sérgio Camargo. Orador do expediente, o vereador Wagner Balieiro cedeu espaço para a suplente doutora Ângela, que substituiu a vereadora Amélia Naomi, que está de licença médica. No microfone de à parte, a reforma da Previdência foi o principal tema em debate. Após a sessão, um grupo de trabalhadores da Urban foi recebido pelos vereadores. O grupo pediu a intervenção dos parlamentares no agendamento de uma reunião com a diretoria da Urban. Acompanhe a 14ª sessão na íntegra em nosso canal do YouTube. A reforma da Previdência, anunciada pelo governo federal, tem sido motivo de polêmica e muito debate em todo o país. O assunto também repercutiu na Câmara e os vereadores abordaram o tema em plenário. A proposta da reforma da Previdência Social, anunciada pelo governo federal, tem gerado polêmica em todo o país. Segundo o governo, há um rombo na Previdência e a reforma seria a saída para resolver o problema. Por outro lado, trabalhadores são contra a mudança nos moldes propostos, pois, de acordo com o grupo, ficaria praticamente inviável se aposentar. A PEC 287 exige que o trabalhador, homem ou mulher, contribua durante ao menos 49 anos com o INSS e estabelece idade mínima de 65 anos para ter acesso ao benefício de forma integral. Atualmente, os homens podem se aposentar após 35 anos de contribuição ao INSS, enquanto as mulheres podem se aposentar após 30 anos de contribuição, também sem idade mínima. Além disso, existe a aposentadoria por idade. Homens com 65 anos e mulheres com 60 anos podem requerer a aposentadoria desde que tenham no mínimo 15 anos de contribuição. A proposta está em análise no Congresso Nacional e recebeu mais de 100 emendas. O assunto repercutiu na Câmara. Se precisa fazer, vamos sentar todo mundo, vamos discutir essa questão e vamos pontuar aquilo que é necessário fazer e que dá para fazer. Aquelas coisas, por exemplo, os professores vão ser penalizados por causa da culpa de alguém? Não pode. Então, nesse sentido que eu acredito que o Congresso irá apresentar várias emendas que vão minimizar esse problema que vai causar se votar do jeito que está. Às vezes o governo faz propositalmente uma proposta altamente forte, né, para que no desenrolar da discussão, através de emenda, você tira, que a gente chama de bode na sala. Começa a tirar, eu imagino que tenha muitos bodes na sala. Essa mudança faz com que, principalmente aqueles que mais têm necessidade, que precisaria do Estado, uma política pública, o governo está retirando. Hoje, para um jovem
que quiser aposentar, ele tem que começar a trabalhar com 16 anos. Com 16 anos ele aposenta com 65 anos. Com 17 anos, começando a ter a carteira profissional, ele vai aposentar com 66 anos, sem ter nenhum período desempregado, direto, sem nenhuma ruptura. São conquistas de muitos anos e uma mudança radical demais, deixando fora as pessoas, como eu disse, que mais precisam. Toda a proposta representa um tremendo de um prejuízo para a nossa juventude e para os trabalhadores. Fazer com que praticamente todas as categorias aposentem aos 65 anos, com no mínimo 25 anos de contribuição, igualando trabalhador da área rural, da área urbana, acabando com direito à pensão no valor que seria do valor da aposentadoria para o viúvo ou para a viúva, e colocando para integral 49 anos de trabalho, está tornando o Brasil um dos lugares, se caso essa proposta for apresentada e aprovada, talvez uma das previdências sociais mais rigorosas e piores do mundo. Por que o PT não fez a reforma da Previdência favorável aos trabalhadores? Quando a gente tem oportunidade, estava o PT com a faca e o queijo na mão. Perdeu a oportunidade de fazer a tal reforma que agora eles têm, a reforma correta, eles têm a vara mágica de fazer as coisas, sempre tiveram, e agora que eles não estão mais, agora dá para fazer. E não estou aqui defendendo a reforma que está no Congresso, de forma nenhuma, pelo contrário. De fato, é uma reforma que não contribui com o trabalhador brasileiro. No próximo bloco, Câmara define os vereadores que vão representar o Legislativo no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. E ainda, vereadores pedem maior policiamento no campus da Unifesp no Parque Tecnológico após arrastão na universidade. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com Semana Legislativa. Na última semana, alguns alunos da Unifesp foram vítimas de um arrastão dentro do campus da universidade, que fica no Parque Tecnológico. Nesta semana, os estudantes fizeram uma manifestação em busca de mais segurança no local. O assunto repercutiu na Câmara. O recente arrastão registrado no campus da Unifesp, no Parque Tecnológico, tem preocupado estudantes, professores e autoridades. Segundo informações da PM, os alunos que estavam na quadra da universidade foram abordados por 8 jovens que roubaram celulares, carteiras e outros objetos pessoais. Após o ocorrido, o vereador Sérgio Camargo apresentou em plenário um requerimento solicitando reforço na ronda policial em torno do campus. Nós fomos procurados por alguns alunos, que se sentiram ameaçados essa semana, que estavam presentes lá no fato ocorrido, de um assalto que teve lá. Então a gente sentiu a necessidade de fazer esse requerimento. É claro que toda a cidade ainda carece de um maior trabalho do policiamento, mas lá de uma maneira especial a gente pediu que hoje nós pudéssemos incluir esse requerimento para satisfazer aí a segurança dos alunos que estão lá na Unifesp. Uma manifestação chegou a ser realizada pelos estudantes nas ruas do centro de São José. O pedido era por mais segurança. Os vereadores apoiaram a iniciativa e defenderam a importância de reforçar o policiamento, não só no campus, mas em toda a cidade. Isso não é de hoje, a questão da violência lá no campus da Unifesp. Tanto a Unifesp como o FATEC já entraram em contato conosco, primeiro por causa da iluminação, que era precária, e agora aumentou ainda mais o índice, e principalmente entrando na universidade, porque antes eles pegavam ali na estrada, a violência que acontecia ali na estrada, e agora dentro da universidade. É preocupante, eu acho que tem que, de fato, a polícia tem que intervir, porque são estudantes, professores, e a segurança ali acabam dificultando e atrapalhando o estudo, Então eu acho que a polícia tem que intensificar essa segurança naquele local. Outra alternativa apresentada pelos vereadores para conter o avanço da violência em São José seria a retomada da atividade delegada. Vale a pena lembrar que foram 3 meses na última gestão, muito pouco, mesmo a gente vendo por pesquisa que a ação dos criminosos abaixou por causa da atividade delegada, o prefeito preferiu não seguir. Então é voltar para que essa atividade delegada possa servir a população de São José dos Campos durante muitos anos, porque a gente
gente sabe, policiamento na rua, a população se sente mais segura e é lógico que a criminalidade diminui. A Câmara definiu os vereadores que vão representar o Legislativo no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. E agora a gente confere quais foram os nomes indicados e as atribuições do Conselho, que tem um importante papel nas discussões sobre o uso e ocupação do solo da cidade. Os nomes dos vereadores indicados para compor o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano foram definidos durante sessão plenária aqui na Câmara. São eles Ciborgue, Roberto do Eleven e Walter Hayashi, sendo suplentes Dulce Rita, Robertinho da Padaria e Valdir Alvarenga. O CMDCU é um órgão consultivo e participam dele, além dos vereadores, representantes da Prefeitura, entidades sociais como associações e ONGs em defesa do meio ambiente e também a própria população. É um órgão orientador, consultivo, que tem na cidade. Ele tem representantes de entidades da Câmara, da Prefeitura, em seus diversas secretarias, e tem principalmente uma participação popular através da Sociedade Amigos de Bairros. Então você junta essas entidades, principalmente de meio ambiente, de urbanismo, de construção, de indústrias, mais a Prefeitura e mais a Câmara, você tem aí um time que discute, né, e analisa as questões, principalmente quando se fala em planejamento urbano, desenvolvimento econômico para a cidade. Os vereadores indicados para compor o Conselho devem discutir e analisar questões que envolvem o planejamento urbano e o desenvolvimento da cidade. São assuntos importantes, como, por exemplo, a Lei de Zoneamento e o Plano Diretor. Um dos principais debates deste ano, segundo os vereadores, seriam as 26 emendas da Lei de Zoneamento questionadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Todas essas emendas, elas foram, embora não apresentadas para a sociedade, elas foram estudadas pelos técnicos da Prefeitura. Então tem lugares que serão acatados, eu imagino, né? Tem lugares que serão parcial e tem lugares que serão definitivamente esquecidos. São José dos Campos não tem uma lei de zoneamento hoje pré-determinada, devido a pessoas estarem na justiça, né, e também devido à justiça ter bloqueado essa lei de zoneamento. Então nós temos que resolver isso, né? Então a secretaria está trabalhando e paralelamente com isso depois havia um plano diretor. Com o plano diretor nós esperamos que a cidade realmente cresça e evolua, mas que São José dos Campos não fique só pensando no lado metalúrgico, mas sim no lado tecnológico, o lado de emprego, o lado que a pessoa precisa trazer, que a gente precisa trazer recursos pessoais. Os vereadores indicados irão representar a Câmara no Conselho pelos próximos 2 anos. O Semana Legislativa fica por aqui. A gente agradece a sua companhia e até semana que vem.